Gente, sempre muito bom estar aqui com vocês, uma grande alegria, né, poder desfrutar aí da presença de Deus, compartilhar a palavra junto com vocês, aprender dele com vocês, com a própria palavra, e poder compartilhar, poder transbordar aí junto com vocês na presença dele. Reguinho, essa última música você pode preparar para o final de novo, né? Assim como a Alex tinha a música para o Vecna nunca matar ela, eu tenho essa. Né? Essa aqui me protege. Aí você pode tocar no final, tá bom? Gente, olha só, eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre aquilo que Deus tem colocado no meu coração, que eu tenho vivido, tenho experimentado, e sei que pode ser refrigério, ministração para a vida de muitos de vocês. E eu quero falar com o seguinte tema: Deus não capricha, Ele estica. Fabiano, do que você está falando? Estou falando de tempo. Tempo. O fator tempo para nós hoje é um desafio. A gente está sempre faltando tempo. A gente nunca tem tempo. Você perguntar para um cristão qual que é o grande desafio da vida devocional de um cristão, ele vai dizer que é o tempo. Qual que é o desafio para um casamento viver melhor, para o casal restaurar o casamento? Tempo. Qual que é o problema do filho, do adolescente, da criança que é revoltada, que está com transtornos, não tem um bom relacionamento com os pais? É tempo com os pais. Para o aluno passar no vestibular, se preparar para o Enem, botar a matéria em dia, o que está faltando? Tempo. E saber lidar com o tempo é um grande desafio. A gente tem pouco tempo para quase tudo. E quando a gente começa a ter pouco tempo para quase tudo, no mesmo tempo que o mundo sempre teve, é porque está existindo um ladrão do tempo. A gente precisa entender as coisas de como viver o tempo. A gente está perdendo tempo com aquilo que a gente não podia perder. E normalmente a gente está gastando emoção na hora que a gente está perdendo esse tempo. A gente está gastando energia, a gente está gastando expectativas com algo que a gente não deveria estar gastando. E quando a gente começa a gastar energia com algo que a gente não está gastando, a gente começa a se frustrar. E a gente começa a ter como referência coisas que não são para ter como referência. Aí a gente começa a achar que está demorando muito. A gente começa a achar que está sendo injusto. A gente começa a se achar no direito de adiantar o processo. E a gente começa a questionar o tempo de Deus para as nossas vidas. E eu quero fazer algumas reflexões com vocês a respeito disso. Segundo o dicionário, tempo é a duração relativa das coisas, que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. O tempo é período no qual os eventos se sucedem. São algumas definições, alguns exemplos que o dicionário traz sobre tempo. E eu quero focar nessa definição do dicionário sobre passado, presente e futuro. Só que em relação a passado, presente e futuro, eu quero linkar com vocês no seguinte: adiantado, na hora e atrasado. Naquilo que diz respeito aos projetos de Deus para nossas vidas, nós só temos esses 3 lugares para estarmos. Ou nós estamos adiantado, ou nós estamos na hora, ou estamos atrasados, ou achamos que as coisas estão atrasadas. E eu quero ler com vocês lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 21. Provérbios capítulo 20, versículo 21.
Olha o que diz lá, querido. A herança que no princípio é adquirida às pressas, não será abençoada no seu fim. Há algumas versões que dizem, bênção antecipada é maldição. A gente costuma, eu não sei você, mas quem luta com dieta, seja para não engordar, seja para emagrecer, seja para qualquer coisa, para um treino, para um propósito e tudo mais, o teu grande desafio é que você é muito merecedor de muita coisa, né? Então, por exemplo, chega no sábado à noite, está no rolê com a galera, você está em dieta, você não pode comer carboidrato, chegou a pizza. Você olha para a pizza e você fala assim, cara, eu mereço um pedaço de pizza. Poxa, eu mereço. Eu mereço um pedaço de pizza, eu mereço aquele sanduíche, eu mereço sair, eu mereço ir para o rolê. Você não tem dinheiro para ir para o rolê, você não tem dinheiro para comprar aquele tênis, você não tem dinheiro para comprar aquele celular, mas você merece, então você vai lá e parcela no cartão de crédito, você se endivida, você se compromete, você cria um monte de situação, porque afinal de contas você merece aquilo. E nessa questão de merecimento, a gente começa a adiantar as coisas. A gente começa a pegar o que é para ser promessa de Deus, e a gente adianta o processo. É promessa de Deus um homem e uma mulher que se amam terem relação sexual, fazerem sexo? É. Antes do casamento? Não. Você está adiantando as coisas. Mas a gente se ama, a gente merece ter esse prazer. Vocês se amam, vocês merecem ter esse prazer, mas não é antes do casamento. Você casa primeiro, você assume a construção de uma família, aí você desfruta. Você adiantar essa bênção, porque é uma bênção. Você está colocando o que Provérbios coloca aqui, não será abençoado no seu fim. Eu não sei se você tem esse costume, mas eu vejo que os meus alunos têm. Os casais de namorados mandarem nudes um para o outro. Não é sexo, você só manda um nudes para a pessoa. Um conselho, além, né, vou até falar um pouco abaixo dos fatos de ser pecado. Isso é burrice, gente. Isso é burrice. Eu vivencio, chego lá na segunda-feira na escola, está o maior caos, porque o namoro acabou, o piá traiu a menina na festa de sábado à noite, e a menina terminou, o que o piá fez? Pegou os nudes dela e, compartilhou com todo mundo. Aí só dá a galera vendo no WhatsApp, o nudes compartilhado. Por que acontece isso? Porque é uma bênção você conhecer a nudez do corpo do outro, é uma bênção no casamento, no comprometimento, que é para sempre, que não vai ser desfeito. Aí você desfruta da nudez do outro. Antes disso, vai dar BO. Vai dar confusão. Você antecipa, você se mete em confusão. Namorados que começam a fazer orçamento juntos. Tem orçamento. Não casaram ainda, começa a juntar dinheiro. Cuidado. Cuidado. Isso aí, dependendo do tempo de namoro, dá até união estável aí fora. Né? Você brigar, você começar a pagar a conta junto, dá até para entrar no processo do namoro acabar. Certo? Entra em união estável. Isso não é bênção. Isso parece legal, é um direito, é sábio você juntar, você saber administrar, no casamento. Tudo isso é coisa que você tem na família, puxa para o namoro, puxa para antes, antecipa, porque é algo muito bom que você se mete em confusão. Quando você queima a herança dos seus pais, você faz igual o filho pródigo, chega para o seu pai e fala, eu quero a minha parte. Sabe aquela casa lá da praia, tal, pai, por favor, venda que eu quero a minha parte que vai ser minha e dos meus irmãos, eu quero a minha parte. Você queima, herança é para ser desfrutada após a morte dessa pessoa. Salvo que a pessoa que teu pai vem e coloque aquele patrimônio no teu nome,
e te dê liberdade, te autorize, né? Faça o que você bem entender. Se você se desfaz daquela herança, se você queima aquela herança, você pode se meter na confusão que o filho pródigo se meteu. Essas são antecipações. Promoção no trabalho, você começa a fazer lobby, você derruba o colega que está acima de você, você cria mentiras, você cria em articulações para que você seja promovido antes da hora. Promoção antes da hora é o primeiro passo para demissão antes da hora. Você vai encarar um desafio que você não está pronto para encarar. Você vai antecipar as coisas. Estava conversando acho que foi com você, Henrique, sobre as personalidades que se convertem, viram crente e já ganham palcos, ganham eventos, gravam CDs, vão para programas, pregam nas igrejas, isso e aquilo, são os neófitos. A Bíblia nos aconselha, não antecipa, tem que ter uma caminhada antes de você ter uma vida ministerial, tem que ter uma caminhada cristã de conhecimento da palavra de Deus. Tudo que você antecipa, faz a coisa antes da hora, o final não é bom. Fique atento, não é que aquilo é ruim, não é que aquilo é maldição por si só, ela se torna maldição, porque ela foi vivida antes do tempo. Abram lá agora, em Eclesiastes, capítulo 3, no versículo 1. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. É na hora certa. Tudo tem o tempo e a hora certa de acontecer. Você estar no lugar certo, com a pessoa certa, fazendo a coisa certa, isso é a bênção de Deus. Esse é o tempo de Deus. É a hora certa de acontecer. Quando eu me casei com a Juliana, dia 11 de março de 2000, eu me casei virgem. A Juliana não, a Juliana teve uma vida louca, mas ela curtiu outras coisas sem Jesus antes de se converter e depois vir a me conhecer. Mas eu era virgem. E aí a gente foi para a noite de núpcias. Eu perdi minha virgindade na madrugada de 11 para 12 de março de 2000. Foi a primeira vez, eu com a Juliana. E a gente fez ali, foi para o hotel, namoramos, curtimos. No que chegamos, gente, é sábado, né? No que eu gozei, certo? Fechou o processo, a Juliana começou a chorar. Minha primeira vez, gente, a menina chorou. Olhei assim e falei assim, nossa Deus, nem sabia que era tão grande assim, a ponto de machucar, tal. Que eu fiz com a menina? Que aconteceu? Cara, que é aquilo? Aí você vai poder ouvir ela falar isso, ela contar esse testemunho. Naquela hora ali, foi para ela, que teve uma vida louca antes, ela conseguiu entender o que é fazer o sexo na hora certa. Dentro do casamento, com a pessoa que Deus colocou para você, no tempo certo, na hora certa, no dia preparado por Deus. Aquele era o dia preparado por Deus para que a Juliana tivesse a sua vida sexual iniciada. Ela antecipou, ela não conhecia os projetos de Deus, ela não conhecia a palavra de Deus, ela não tinha vida com Deus. E ali ela testemunha, houve uma restauração, houve um sentir da presença de Deus. E aí ela se emocionou. Porque você saber que você está no centro da vontade de Deus, inclusive no tempo de Deus para desfrutar as coisas,
traz uma paz, gente. Traz um alívio. Você não prejudicou ninguém, você não está passando por cima de processo nenhum. Você vê Deus dizendo para você: ei, você está pronto para viver isso agora. Você tem certeza da convicção do amor, da bondade, da proteção de Deus, porque você está vivendo aquilo que você tem que viver, na hora que você tem que viver. E abro agora, voltem lá para Provérbios, no capítulo 13. Capítulo 13. Versículo 12. Olha o que diz lá. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Esperança adiada, gente, eu acho que é aquilo que a gente mais sofre. É a sensação do estar atrasado. Está demorando demais. É a nossa maior agonia. É a nossa maior angústia. Quando a gente quer entender o que Deus tem para nós, o que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para o meu ministério, para a minha profissão, para os meus relacionamentos, o que Deus tem para mim. E aí você sabe o que é, Deus já falou, Deus já mostrou, e nada acontece. Você fica com aquela impressão, cara, está atrasado. Está atrasado. Aí você começa a raciocinar, um raciocínio que você vê em muitos posts bonitinhos, com dancinhas no TikTok e tudo mais, dando a ideia de que Deus não está atrasado, Ele só está caprichando. Vamos combinar, gente? Deus não precisa de tempo nenhum para fazer tudo perfeito, concorda? Ele consegue fazer o que Ele tem para te dar instantaneamente. Ele é poderoso para isso. Ele não está caprichando. Ele está te esticando. Já está perfeito. Já é perfeito. Quem não está pronto? É você. Se você pegar o povo no deserto, Canaã, a terra prometida, estava lá. O trecho era para dias. Demorou anos. Foi porque Deus estava preparando Canaã, Ele falou: não, deixa eu segurar o povo aqui no deserto, porque eu tenho que terminar de arrumar as coisas aqui. Não. A única coisa que fez esse povo atrasar e ver gente morrer sem conseguir chegar, foram eles mesmos. A sensação de atrasado não é porque Deus precisa de mais tempo para deixar a coisa mais bonita por você. Não é porque Ele está cuidando, não. Ele está, se você olha para Deus e fala: ô Deus, está demorando, hein? Saiba que Deus está olhando para você e te dizendo: eu que te digo, está demorando, mano. Você vai demorar mais quanto tempo para para começar a ser aquilo que eu preciso que você seja, para então poder receber o que eu tenho para te dar. Deus não capricha, Ele estica. Deus é perfeito, está tudo perfeito, a promessa está pronta. A única pessoa que precisa ficar pronta é você, sou eu. E estar pronto, eu acho assim que Deus ele tem um raciocínio muito interessante. Ele aproveita todas as situações. A ressurreição de Lázaro, para mim, é uma situação que mostra isso. Marta e Maria chorando, porque Lázaro estava só doente.
avisaram Jesus: teu amigo está mal, cara. Ele falou: beleza, estou indo. E parou, e fez milagre ali, fez milagre aqui. O cara morreu, enterraram o cara. Marta e Maria já estavam com luto, já tinha dado, e Jesus, cadê o grande amigo? Nada. Ele chegou, daí Marta e Maria comprova assim algo que eu sou defensor. Todo hiperativo já foi endemonizado em comparação com Marta e Maria, por causa da situação que Maria escolheu a melhor parte, Marta estava cheia, atarefada, fazendo um monte de coisa. Então, toda pessoa que trabalha na obra de Deus, recebe algum ensino, recebe alguma bronca, você está sendo muito Marta, você tem que ser mais Maria, vai para a presença de Deus, e é tudo verdade, tudo verdade, mas Marta está longe de ser uma pessoa descartável e desnecessária, muito longe. E quando é que ela se mostra isso? Nessa hora de Lázaro. Na hora que Jesus chega, o que Maria fez? Aquela que escolheu a melhor parte, a bonitinha que todo mundo gosta, todo mundo acha legal, ficou em casa, chorando. O que a hiperativa, a que não gasta tempo, não desfruta da melhor parte fez? Foi lá: ô Jesus, que hora é? Que é isso? Como assim? Se você tivesse chegado, ele não tinha morrido. Chegou intimando, numa liberdade que Maria não teve, numa espontaneidade e numa verdade que Maria não teve. As duas têm qualidades e defeitos que nos ensinam. Maria estava lá, chateada com Jesus, porque Jesus não foi ressuscitado, não foi curar Lázaro. E quando Marta chega intimando Jesus, falando: isso é hora, cara, se você tivesse chegado antes, Lázaro não tinha morrido. Jesus falou: ele não morreu, ele só dorme. Creia e verás a glória de Deus. Jesus atrasou para Marta e Maria? Sim. Depois Maria foi lá, né? E falou a mesma coisa: ô Jesus, se tivesse chegado antes, né? Poxa, ele não tinha morrido. É para a glória de Deus. É atraso? Não. Primeiro, que ministrou a vida de Marta e Maria. Marta se mostrou extremamente livre para chegar e falar. Poxa, saiu correndo, né, na hora que viu Jesus chegando. Naquela liberdade de filha, naquela liberdade de quem conhece o Mestre. Maria pôde viver aquela frustração, pôde expor a dor dela para Jesus. As duas ouviram: creia e verás a glória de Deus. E Jesus chamando: Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Ressuscitou Lázaro. Foi atraso? Se atrasou, não foi por conta de Jesus. Se atrasou, foi para formar Marta, foi para formar Maria, foi para manifestar a glória de Deus. E entender isso, que o tempo de Deus, ele não funciona sem propósito, é um grande desafio. É um acalmar o coração, e é um você saber, cara, não vou adiantar, não vou abortar o processo. Vou desfrutar da hora, vou entender o momento,
E se estiver atrasando, joga na presença de Deus e fala: Deus, faz em mim tudo o que precisa ser feito, para que as coisas aconteçam no seu tempo. Me estica, Deus, me deixa pronto para receber. O que Deus tem para você, Ele não precisa caprichar, já é perfeito, já está pronto, a promessa dEle já é perfeita. Se tem alguém que precisa ficar pronto, somos nós. Se tem alguém que precisa ser esticado, ser arrumado para desfrutar dessa promessa de Deus, somos nós. E eu queria hoje orar com você a respeito disso. Eu queria que você abrisse seu coração para entender que aquilo que Deus tem para você tem hora certa. A gente se depara com muitas situações. É a expectativa de encontrar alguém para poder construir uma família, é a expectativa de um trabalho, é a expectativa de uma cura, é a expectativa de uma promoção. São zilhões de expectativas. E a gente quer ver as coisas acontecendo no tempo que a gente acha que é. Eu não sei vocês, mas eu já orei para Deus, já expliquei para Deus por que Ele tinha que fazer naquela hora alguma coisa. Porque eu falei: Deus, você não está entendendo. Eu vou te explicar como é que funciona uma escola, Deus. Presta atenção. A escola funciona assim, assim, assim. A gente vai para isso, porque a gente acha que a gente precisa explicar para Ele. Aí Ele devolveu. Então, deixa eu te explicar como é que funciona um professor, Fabiano. E vou te explicar o que você não tem. Como é que funciona alguém que precisa ser o que precisa ser para receber o que você quer receber. E que eu vou te dar. Mas você primeiro vai ter que se transformar nisso, fazer aquilo, mudar aquilo outro. A gente se coloca na posição de ser esticado. E entenda isso como bondade de Deus. Porque receber bênção sem estar pronto dá confusão depois. Amém?